Milagre comprovado, jovem liberto de endocardite, congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade do interior, onde a paz e a simplicidade marcavam o dia a dia da comunidade. Na congregação cristã, os irmãos se preparavam para mais um culto de oração, enquanto as famílias se reuniam para louvar a Deus e buscar sua presença. Entre eles estava o jovem Mateus, um rapaz de 22 anos, cheio de vida, trabalhador e dedicado aos caminhos do Senhor. Ele era conhecido por todos como um irmão fiel, sempre disposto a ajudar, seja nas obras da igreja ou no apoio aos mais necessitados. Porém, ninguém imaginava que em poucas semanas, sua vida estaria por um fio, e que somente um milagre divino poderia salvá-lo. Tudo começou com um simples mal-estar. Mateus acordou numa manhã de segunda-feira sentindo um cansaço incomum, como se tivesse carregado pesos a noite toda. Achou que fosse apenas o desgaste do trabalho, já que ele, como muitos jovens da região, ajudava o pai na roça desde cedo. Tomou um café reforçado, orou brevemente como de costume e seguiu para o serviço. Mas, ao longo do dia, o desconforto só aumentou. Uma febre baixa começou a se manifestar, acompanhada de dores nas juntas, como se seus ossos estivessem sendo comprimidos por dentro. Ele tentou ignorar, atribuindo aquilo a um resfriado ou até mesmo a alguma virose passageira. Porém, à noite, ao deitar-se, sentiu o coração bater de maneira estranha, como se estivesse acelerado sem motivo. Preocupado, comentou com a mãe, que logo colocou a mão em sua testa e confirmou a febre. "Vamos esperar até amanhã, filho. Se não melhorar, procuramos o médico", disse ela, enquanto faziam uma oração juntos antes de dormir. Os dias seguintes foram de agonia. A febre não cedia, e as dores se intensificaram. Mateus começou a apresentar manchas roxas pelo corpo, principalmente nos braços e pernas, como pequenos hematomas que apareciam sem nenhuma pancada. Sua mãe, assustada, levou-o ao posto de saúde da cidade, onde o médico, após examinar as manchas e ouvir seu coração, franziu a testa. "Isso não é normal. Você precisa fazer exames urgentes", disse ele, enquanto encaminhava Mateus para o hospital da cidade vizinha. Lá, após uma série de testes, incluindo ecocardiograma e exames de sangue, o diagnóstico veio como um golpe: endocardite bacteriana. O médico explicou que uma bactéria havia infectado o revestimento interno do seu coração, e que, se não fosse tratada com urgência, poderia levar a complicações graves, como insuficiência cardíaca ou até mesmo um derrame. Ele precisa de antibióticos intravenosos por pelo menos 6 semanas, e mesmo assim não há garantia de cura total, disse o médico, enquanto a família ouvia em choque. A notícia se espalhou rapidamente entre os irmãos da congregação. Ao saberem do estado de Mateus, muitos se reuniram em sua casa para orar. O pastor da igreja, um homem de fé inabalável, ao visitar o jovem no hospital, segurou sua mão e disse: "Meu filho, o Senhor é o médico dos médicos. Ele conhece cada batida do seu coração e não vai abandonar você. Vamos clamar a Ele com fé, porque nada é impossível para Deus." As lágrimas escorriam pelo rosto de Mateus enquanto ele ouvia aquelas palavras. Ele sabia que sua vida estava nas mãos de Deus, mas a dor física e o medo da morte o deixavam abalado. "Senhor, se for da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para suportar", orou em voz baixa, enquanto os irmãos ao seu redor elevavam suas vozes em súplica. Os primeiros dias de tratamento foram os mais difíceis. Mateus foi internado e os antibióticos fortes começaram a ser administrados diretamente em sua veia. As reações foram imediatas: náuseas, tonturas e uma fraqueza ainda maior. Ele mal conseguia se levantar para ir ao banheiro, e as noites eram de insônia, com o coração disparando a qualquer movimento. Sua mãe, uma mulher de oração, não saía de seu lado. Todas as noites antes de dormir, ela lia trechos da Bíblia e orava com o filho, pedindo a Deus que restaurasse sua saúde. "Lembra, Mateus, do que está escrito: Ele sara os de coração quebrantado e cura-lhes as feridas." Deus não mudou. Ele ainda opera milagres, dizia ela, enquanto segurava sua mão trêmula. Enquanto isso, na congregação, as orações se multiplicavam. Todos os cultos terminavam com irmãos ajoelhados, intercedendo por Mateus. Até as crianças em suas classes de ensino bíblico faziam pequenas orações, pedindo a Deus que curasse o irmão que está doente. O pastor organizou uma vigília de oração especial, onde dezenas de irmãos se reuniram na igreja por uma noite inteira, clamando ao Senhor. Havia um sentimento de união e fé que enchia aquele lugar. Alguns choravam, outros cantavam hinos de confiança, mas todos tinham um só propósito: ver a glória de Deus manifestada na vida daquele jovem. No entanto, apesar das orações e do tratamento, o quadro de Mateus não apresentava melhora.
Pelo contrário, os exames mostravam que a infecção estava se espalhando, e os médicos começaram a falar em possibilidades mais drásticas, como uma cirurgia de emergência para substituir a válvula cardíaca afetada. A família ficou desolada. Sua mãe, ao ouvir a notícia, correu para o quarto do hospital e, ajoelhando-se ao lado da cama do filho, chorou desconsolada. Senhor, até quando? Não é possível que o meu filho, que te serve de todo o coração, tenha que passar por isso. Onde está o teu poder? Onde está a tua misericórdia? Ela clamava enquanto Mateus, fraco, tentava consolá-la. Mãe, não desanime. Deus sabe o que faz. Se ele permitiu isso, é porque tem um propósito. Foi então que, em um domingo à tarde, durante o culto de oração, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os irmãos cantavam um hino grande ao Senhor, um irmão, movido pelo Espírito, interrompeu o canto e disse: Irmãos, sinto no meu coração que Deus vai operar um milagre na vida do Mateus hoje. Vamos orar com fé, porque ele já ouviu nossas súplicas. Todos se ajoelharam, e por quase 1 hora, a igreja inteira clamou em uníssono. Alguns irmãos com lágrimas nos olhos declaravam: Senhor, nós cremos que tu és o Deus que sara. Manifestas teu poder na vida do Mateus. Outros repetiam: Glória a Deus. O milagre já está feito. Naquela mesma noite, enquanto Mateus dormia no hospital, ele teve um sonho vivo. No sonho, estava deitado em uma cama branca, em um lugar cheio de luz. Uma voz suave mas poderosa disse: Filho, levanta-te. Eu já te curei. Ele sentiu uma mão tocar seu peito, e uma onda de calor percorreu seu corpo, como se algo fosse retirado de dentro dele. Ao acordar, suando frio, Mateus sentiu algo diferente. A dor no peito havia diminuído e a febre, que há semanas não o deixava, parecia ter sumido. Ele chamou a enfermeira, que, surpresa, mediu sua temperatura, 36,5 graus Celsius. Normal. No dia seguinte, os médicos, ao fazerem novos exames, não acreditaram no que viram. A infecção havia regredido de maneira inexplicável, e seu coração, antes inflamado, estava voltando ao normal. Isso não faz sentido médico, disse um dos cardiologistas, coçando a cabeça. Mas os exames não mentem. Há uma melhora significativa. A notícia se espalhou como fogo. Os irmãos da congregação, ao saberem do milagre, encheram-se de alegria e gratidão. No culto seguinte, Mateus, ainda fraco, mas já em pé, subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com voz trêmula e olhos brilhantes de lágrimas, ele contou tudo o que havia passado: as dores, o medo, as orações, o sonho e, finalmente, a cura. Irmãos, eu estava à beira da morte. Os médicos não davam esperanças. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu o clamor do seu povo e me deu uma nova chance. Não foi a medicina, não foram os remédios, foi o poder de Deus que me curou, declarou, enquanto a igreja inteira se levantava em aplausos e louvores. Nos dias que se seguiram, Mateus continuou se recuperando de maneira surpreendente. Os médicos, mesmo sem explicação científica, deram-lhe alta, recomendando apenas repouso e acompanhamento. Sua família, emocionada, não cansava de agradecer a Deus. Sua mãe, que tanto havia chorado, agora sorria ao ver o filho se alimentando bem, caminhando pela casa e, principalmente, louvando a Deus com ainda mais fervor. Eu sabia que Deus não nos abandonaria, dizia ela, enquanto preparava a refeição para o filho, agora cheio de vida. O milagre de Mateus não ficou restrito à sua cidade. Irmãos de outras congregações, ao ouvirem a notícia, também se regozijaram e deram glória a Deus. Muitos que estavam desanimados ou doentes encontraram nova esperança ao verem que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. O pastor, em uma de suas mensagens, lembrou aos irmãos: Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus que abria o Mar Vermelho, que curava os leprosos, que ressuscitava os mortos. O que precisamos é de fé, fé verdadeira, que não duvida, que não desanima, que confia no poder dele. Hoje Mateus está completamente curado. Ele volta ao trabalho na roça, ajuda na igreja como sempre fez e, acima de tudo, vive para testemunhar do poder de Deus. Sempre que pode, ele visita os doentes, ora com eles e compartilha sua história, dizendo: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta crer. Sua vida tornou-se um vivo testemunho de que mesmo nas maiores aflições, quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Ele não apenas ouve nossas orações, mas age de maneira poderosa, muitas vezes de formas que nem sequer podemos imaginar. Que este relato sirva de encorajamento para todos os que passam por lutas, enfermidades ou provações. Deus não se esqueceu de você. Ele conhece cada lágrima, cada dor, cada noite de insônia. E no seu tempo perfeito, Ele agirá. Como está escrito, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós.
Que possamos, como Mateus e sua família, confiar plenamente no Senhor, sabendo que no final, a vitória é dele. E que em tudo demos glória ao seu santo nome, porque só ele é digno de todo louvor, honra e adoração. Amém. A história de Mateus não terminou ali. Na verdade, ela se tornou apenas o começo de uma série de testemunhos que se espalharam pela região, como um rio que transborda e fertiliza a terra seca. Muitos que ouviram seu relato sentiram o coração arder dentro do peito, lembrando-se de promessas que haviam quase esquecido. Alguns que estavam à beira do desânimo, voltaram a clamar a Deus com renovada esperança. Outros que jamais haviam pisado em uma igreja começaram a buscar ao Senhor, movidos pela evidência de que Ele ainda opera entre os homens. Foi o caso de Dona Maria, uma senhora de 67 anos que morava na casa ao lado da família de Mateus. Ela sofria há mais de uma década com fortes dores nas juntas, a ponto de não conseguir mais segurar uma colher para se alimentar. Os médicos disseram que era artrite avançada e que pouco poderia ser feito, além de remédios para aliviar a dor. Mas quando viu Mateus, que antes mal conseguia se levantar da cama, agora trabalhando na lavoura como se nada tivesse acontecido, algo dentro dela se mexeu. Uma noite, enquanto todos na casa já dormiam, ela ouviu a voz do Espírito Santo lhe dizendo: "Levanta-te e vai à igreja. Lá, eu te espero." No domingo seguinte, Dona Maria apareceu na congregação cristã pela primeira vez. Não conhecia ninguém, não sabia como se comportar, mas sentou-se no último banco, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Quando o pastor anunciou o momento das orações pelos enfermos, ela sentiu um medo misturado com uma estranha paz. Não queria chamar atenção, mas uma irmã que estava ao seu lado, percebendo sua luta para se ajoelhar, estendeu a mão e disse: "Vem, mana. O Senhor não olha para a nossa força, mas para o nosso coração quebrantado." E assim, entre lágrimas, Dona Maria se ajoelhou pela primeira vez em anos, não por causa da dor nas juntas, mas por causa do peso do pecado que carregava. Enquanto os irmãos oravam, ela sentiu algo quente percorrer seus braços, como se óleo santo estivesse sendo derramado sobre ela. Não houve gritos, não houve espetáculo, apenas uma quietude profunda, como se o próprio Deus estivesse ali curvado sobre ela, restaurando o que o tempo e a doença haviam destruído. Quando se levantou, as dores haviam desaparecido. Não parcialmente, não por alguns minutos, mas completamente. Naquela mesma noite, Dona Maria conseguiu segurar o garfo, cortar a carne e, pela primeira vez em anos, servir-se sozinha à mesa. Seu marido, que nunca havia sido de frequentar igreja, olhou para ela com os olhos cheios d'água e sussurrou: "Isso não é coisa de homem. Isso é coisa de Deus." E assim uma família inteira começou a buscar ao Senhor. O marido de Dona Maria, Senhor Antônio, que sempre havia sido um homem fechado e desconfiado, passou a acompanhá-la aos cultos. Não falava muito, mas ouvia tudo. Até que em uma noite de oração, ele se levantou e com voz embargada pediu que orassem por ele. Não era uma doença física que o afligia, mas uma ferida antiga na alma. O ressentimento contra um filho que há anos o havia abandonado. A dor da rejeição o havia tornado amargo, e ele não conseguia perdoar. Os irmãos se reuniram ao seu redor, e enquanto oravam, Senhor Antônio sentiu algo se quebrar dentro dele. Não foi um alívio instantâneo, mas uma certeza de que Deus estava começando uma obra em seu coração. Naquela noite, ele chorou como nunca havia chorado, e quando voltou para casa, escreveu uma carta ao filho, não com palavras de acusação, mas de perdão. Um mês depois, o filho apareceu à sua porta arrependido, e a família que estava dividida foi restaurada. Enquanto isso, Mateus continuava sua jornada de fé. Não era mais o mesmo jovem assustado que tremia ao sentir as dores no peito. Agora ele carregava consigo uma convicção inabalável: Deus não apenas o havia curado, mas o havia chamado para ser um instrumento em suas mãos. Certa vez, enquanto visitava um irmão doente em uma cidade vizinha, ele encontrou um homem chamado João, que estava acamado há 3 anos após um acidente de trabalho. Os médicos haviam dito que ele nunca mais andaria. João ouvia Mateus falar da sua cura e, embora quisesse crer, uma voz dentro dele dizia: o seu caso era diferente. O seu não era tão grave. Mas Mateus, como se lesse seus pensamentos, ajoelhou-se ao lado da cama e disse: irmão, não é a gravidade da doença que importa, mas a grandeza do nosso Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Se ele abriu os olhos do cego Bartimeu, se ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo, ele pode te levantar desta cama. Eles oraram juntos, e nada aconteceu na hora. João até se decepcionou um pouco, mas Mateus não desistiu. Voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Até que na 4ª visita, enquanto oravam, João sentiu uma força estranha nas pernas. Primeiro, um formigamento. Depois, uma espécie de pulsar,
como se vida nova estivesse sendo infundida em seus músculos atrofiados. Com lágrimas nos olhos, ele tentou mover os dedos dos pés, e conseguiu. Depois, os tornozelos. E então, com a ajuda de Mateus, ele se levantou. Tremendo, é verdade, mas de pé. Os vizinhos que ouviram os gritos de alegria correram para ver, e muitos caíram de joelhos, glorificando a Deus. Notícias como essa se espalharam, e logo a pequena congregação local não conseguia mais comportar tantas pessoas. Não eram curiosos em busca de espetáculo, mas almas sedentas, cansadas de remédios que não curavam, de promessas vazias, de uma vida sem propósito. Eles vinham porque ouviram que ali, entre aquele povo simples, Deus ainda falava. E ele falava sim, não com trovões ou visões grandiosas, mas na quietude de um coração que se rende, na voz trêmula de um irmão que confessa seus pecados, no abraço apertado de quem finalmente encontrou paz. Em uma dessas noites, uma jovem chamada Ana chegou à igreja arrasada. Ela havia perdido um bebê no parto havia 6 meses e, desde então, vivia em um poço de desespero. Não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia sequer olhar para o próprio marido sem sentir uma culpa esmagadora. Por que eu? Por que meu filho? Essas eram as perguntas que a atormentavam. Quando os irmãos a rodearam em oração, ela não conseguiu nem falar. Só chorava com o rosto escondido nas mãos. Mas uma irmã mais velha, que já havia passado por perdas semelhantes, segurou suas mãos e disse: Filha, Deus não tirou seu filho de você. Ele o levou para si, porque o amava mais do que nós podemos entender. E um dia você vai vê-lo novamente. Mas enquanto isso, Deus quer sarar sua dor. Ele não quer que você fique presa neste luto. Ele quer te dar forças para viver. Naquela noite, Ana não sentiu a dor desaparecer como por mágica. Mas sentiu algo mais profundo, a presença de Deus ao seu lado, como um pai que chora com ela, que carrega suas lágrimas em uma redoma. Nos dias seguintes, ela começou a encontrar consolo nas Escrituras, especialmente nas palavras de Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pouco a pouco, a escuridão foi dando lugar a uma luz suave, não a luz de uma cura instantânea, mas a luz da esperança que não desiste. Enquanto isso, Mateus e os outros irmãos continuavam a visitar os enfermos, não com a presunção de que todos seriam curados imediatamente, mas com a certeza de que Deus ouve e age no tempo certo. Às vezes, a cura vinha rápido como um relâmpago. Outras vezes era um processo lento, como o nascer do sol após uma noite longa. Mas sempre havia uma mudança. Corações endurecidos se quebrantavam, lares divididos se reconciliavam, vidas sem rumo encontravam direção. Certa vez, um médico da cidade, cético por natureza, resolveu investigar o caso de Mateus. Afinal, endocardite bacteriana não é uma doença que some do nada. Ele examinou os prontuários, conversou com os médicos que haviam atendido o jovem, e tudo confirmava. O diagnóstico era real, o risco de morte era alto e a recuperação, humanamente falando, era impossível. Quando o médico Dr. Carlos confrontou Mateus com essas informações, esperando encontrar uma explicação racional, o jovem apenas sorriu e disse: Doutor, eu não posso explicar. Só sei que eu estava morrendo, e hoje estou aqui. Não foi remédio, não foi sorte. Foi Deus. Se o Senhor quiser, pode vir conosco no próximo culto. Não para provar nada, mas para buscar a Ele. O médico não foi naquele domingo, nem no outro. Mas 3 semanas depois, ele apareceu na porta da igreja, sozinho, com um ar constrangido. Não disse nada a ninguém, apenas sentou-se no fundo e ouviu. Quando o pastor falou sobre a fé que move montanhas, Dr. Carlos sentiu algo estranho. Era como se todas as suas certezas científicas, de repente, parecessem pequenas diante daquilo que não podia ser medido ou comprovado em laboratório. Ele não teve uma visão, não ouviu uma voz, mas saiu dali com uma pergunta que não o deixava em paz: e se for verdade? Meses se passaram, e o médico continuou a frequentar os cultos, sempre em silêncio, sempre observando. Até que em uma noite de oração, ele se levantou e com voz trêmula, pediu que orassem por ele. Não era uma doença física, mas uma batalha interior, a soberba de acreditar que podia entender tudo, controlar tudo. Quando os irmãos impuseram as mãos sobre ele, Dr. Carlos sentiu como se um peso imenso fosse tirado de seus ombros. Não se tornou um homem diferente da noite para o dia, mas começou a enxergar a vida e a medicina com outros olhos. Passou a tratar seus pacientes não apenas como casos clínicos, mas como almas que precisavam de esperança. E aos poucos, sua própria família começou a notar a mudança. Sua esposa, que sempre havia sido religiosa, mas nunca havia visto nele interesse pela fé, um dia lhe perguntou: O que aconteceu com você?
E ele, com um sorriso que não vinha de seus lábios, mas de dentro do coração, respondeu: eu encontrei algo que não pode ser explicado. E pela primeira vez isso me basta. Enquanto isso, a vida de Mateus seguia em frente não sem provações, mas com uma fé cada vez mais firme. Certa vez, enquanto trabalhava na roça, ele foi picado por uma cobra. A dor foi instantânea, e o veneno começou a agir rápido. Seus companheiros de trabalho entraram em pânico, mas Mateus, mesmo sentindo o corpo queimar, apenas fechou os olhos e orou: Senhor, tu me livraste da morte uma vez. Se for da tua vontade, livra-me novamente. Mas se não for, que a tua vontade seja feita. Os homens o carregaram às pressas para o posto de saúde mais próximo, e o médico que o atendeu, ironicamente o mesmo doutor Carlos, não escondia a preocupação. Mateus, isso é grave. O veneno já está espalhando. Mas, enquanto aplicava o soro, o médico notou algo estranho. Os sintomas, em vez de piorarem, começaram a regredir. Em poucas horas, Mateus estava sentado, conversando normalmente como se nada tivesse acontecido. Dr. Carlos, que já não duvidava mais do poder de Deus, apenas balançou a cabeça e murmurou: isso não é normal. Isso é sobrenatural. Notícias como essa se multiplicavam. Não eram milagres barulhentos feitos para impressionar, mas sinais quietos de que Deus estava presente, agindo nos detalhes da vida daqueles que o buscavam. E à medida que os testemunhos se espalhavam, mais pessoas vinham não atrás de curas, mas atrás de aquele que cura. Porque no fundo todos sabiam, o maior milagre não era a saúde restaurada, mas um coração transformado. Hoje, anos depois daqueles acontecimentos, Mateus ainda está firme na fé. Casou-se com uma irmã da igreja, uma moça que, como ele, havia experimentado a fidelidade de Deus em meio à aflição. Juntos, eles criam seus filhos ensinando-lhes, desde cedo, que a vida cristã não é um caminho de facilidades, mas de confiança. Filhos, vocês vão passar por lutas, diz Mateus a eles. Mas nunca esqueçam, Deus não nos prometeu um mar calma, mas nos prometeu que estará conosco no barco. E isso é suficiente. E assim, a história continua. Não porque os milagres nunca cessaram, mas porque Deus nunca deixou de ser fiel. Em cada cidade, em cada lar, em cada coração quebrantado que se volta para Ele, a mesma verdade se repete: clama a mim, e responder-te-ei. Não há fórmulas, não há garantias de que a cura virá da maneira ou no tempo que desejamos. Mas há uma certeza que nenhum médico, nenhuma ciência, nenhuma filosofia pode tirar: Deus ouve. Deus age. Deus ama. Que este relato não seja apenas uma história para ser lida, mas um chamado para ser vivido. Que cada um de nós, independentemente das circunstâncias, possa dizer como salmista: esperarei no Senhor, a minha alma espera, e na sua palavra espero. A minha alma aguarda o Senhor mais do que os vigias pela manhã, porque no final não são os milagres que nos salvam, é aquele que os opera. E ele é digno de toda a nossa confiança, hoje, amanhã e para sempre. Amém.